Olá, galera do YouTube, bem-vindos ao nosso programa semanal, aquele onde a gente faz a análise dos mesmos ativos que a gente faz todos os dias, mas com um ponto de vista semanal, para dar uma ideia do que vai, ou pelo menos do que pode acontecer nos próximos tempos. Também a gente faz hoje, aproveitando, a análise do dia de sexta-feira. Estou gravando isso num sábado, sexta-feira a gente fechou o mercado, a gente analisa isso já porque segunda a gente entra diretamente com as perguntas dos nossos simpáticos ouvintes. Beleza? Então, vamos lá na tela aqui dos nossos simpáticos livrinhos. Quem quiser colaborar com o canal, aprendendo ao mesmo tempo, pode comprar os livros. Todos eles estão aqui disponíveis no Clube de Autores. São todos eles muito mais baratos do que muitos tópicos que você anda levando por aí. Aqui temos o Ibovespa, na esquerda, o semanal, na direita, o diário. No dia de ontem, o Ibovespa, após aquela pancada de quinta-feira, né, que matou o potencial de rompimento disso aqui, havia ainda alguma dúvida se esse rompimento seria ou não seria um rompimento verdadeiro, porque tinha dado sinais para isso. Esse candle tinha arrebentado com a abertura do candle que fez o rompimento efetivo, que é o 177. Tinha desanimado todo mundo, não ficou muito claro, mas quinta resolveu. Quinta resolveu, candle de ignição baixista, com o objetivo de atingir a parte inferior da congestão que havia antes, no mínimo. Tá? Muito mais provável ainda que venha buscar esse nível de suporte, talvez até aqui embaixo. Bom, mas pelo menos a gente vai parte a parte, né? O primeiro objetivo é esse aqui. E chegando aqui, chegando no nível da congestão, o que que muita gente vai fazer? Comprar. Por que que o pessoal vai comprar? Porque quem está trabalhando essa congestão vai vender topo e comprar fundo. Até prova em contrário. Então, chegar aqui, o cara vai comprar. Ontem o que aconteceu? Chegou mais ou menos nesse nível, o pessoal foi comprar. Tá? Barras como essa, grandes assim, tendem a resultar em uma reação contrária. Pode ser ela temporária, curta, fraca, ou às vezes até mesmo muito intensa. Não tem como saber o tipo de reação que vai acontecer. Mas como o mercado todo estava muito ruim em termos de ações, todo mundo muito difícil na quinta, né? Houve poucos fechamentos positivos, foi um dia realmente muito negativo. Estranho, porque normalmente após uma descida de juros a bolsa tende a reagir bem, né? Tende a reagir subindo e tal. Mas essa reação aqui no mercado não é da nossa bolsa em relação à descida de juros do Copom, que já estava precificada. Isso aí é a reação à manutenção com tendência de alta dos juros nos Estados Unidos. E esse é o fator, a meu ver, que impacta tão profundamente a nossa bolsa. Aliás, impacta o mundo inteiro. É o motor do universo financeiro do planeta Terra. É o Fed e a sua taxa de juros. Eles resolveram manter ou até ampliar, e isso eu acho que muita gente não estava contando. Não sei por quê, porque era óbvio que eles iam fazer isso, a inflação não cedeu, a inflação continua persistente, o emprego continua praticamente pleno, e então eles tinham que continuar, eles tinham e têm que continuar com essa política até o core, o centro da inflação ceder. Não está cedendo. Então eles vão manter. E aí algumas pessoas aparentemente não contavam, algumas não, muitas pessoas não contavam com isso, e esse é o resultado do mau humor relativo a esse assunto. E agora? Bom, agora a gente olha o semanal. Bom, aqui no diário, muito simples. Chega no fundo da congestão, entra a força compradora. Não foi suficiente, observa que no fim do dia voltou a força vendedora toda e se resolveu o negócio. Dado que isso aqui é um candle de ignição baixista, eu não ficaria muito certeiro de parar por aqui, não. Eu penso que vai procurar esses 114 mil, que é um suporte dado por outro nível aqui atrás, muitos topos estavam ali atrás. Então esse suporte aqui é um suporte mais real. E se não parar aqui, média de 200. Tendo em conta que isso é uma congestão de longo prazo, não, a média de 200 está aproximadamente no 50% da congestão. Então ela é um alvo legítimo, plenamente legítimo, para quem está operando. Desculpem. Para quem está operando isso aqui na queda, como aliás, diga de passagem, era esperado, uma vez que tentou romper a congestão, o pessoal entrar na queda, operar aqui. É o que nós fizemos através de opções em BOVA 11. Então, isso aqui é um alvo perfeitamente legítimo dentro dessa congestão grande. Observe que o semanal não é assim tão severo, vamos dizer assim.
e é uma tendência de alta interessante. Houve tentativa de rompimento, obviamente que aquela congestão grande aqui também está aqui, exatamente nesse ponto. Fez a tentativa de romper, não conseguiu. Fez uma segunda tentativa de romper, não conseguiu. Quem estava pensando em vender pelo semanal tinha aqui duas oportunidades, nesse e nesse candle. Perdeu um, perdeu o outro. O cara que não fez em nenhum dos dois, aí realmente deu mole. Mas a perda aqui era importante. Para quê? Retorno à média. Observe que a média de 9 estava subindo, a média de 20 estava subindo, a média de 50 estava subindo, nesse ponto aqui ela estava subindo com bastante intensidade, e a média de 200 também. Ou seja, tendência primária, secundária e terciária de alta. Tá? Ou, nesses pontos, o que você faz? Você espera um recuo para comprar. É assim que funciona. Análise técnica clássica, não tem muita discussão. Né? Então, quando um ativo está em tendência de alta primária, secundária e terciária, qualquer queda você espera um ponto para fazer compra. Onde foi o ponto de compra? Você poderia comprar direto na média de 20, muita gente fez, é ousado, é tenso, mas é possível. Ou então no rompimento disso, vem até a média de 20, supera ali e o cara compra. Quem comprou aqui está passando algum perrengue, porque isso está oscilando, sempre ainda acima da média de 20. Essa semana nós tivemos um fechamento abaixo da média de 20, depois de meses. Tá? A última vez que tinha tido um fechamento abaixo da média de 20 tinha sido em maio. Tá? Então, depois de muitos meses, nós tivemos um fechamento abaixo da média de 20, mas foi aqui muito juntinho, tá vendo? É justo na média de 20. Então, como é que é negócio? Fechou abaixo? Sim, mas é um abaixo. Mais ou menos. Apesar dessa vai vem aqui, ó, que está fazendo, no semanal, o cenário continua sendo comprador. Observa que não perdeu sequer esta barra. Tá? Então, esses fechamentos e aberturas aqui, ó, que estão mais ou menos alinhados, eles são muito importantes. E enquanto não os perder, o semanal não vai dar sinal propriamente de venda. Agora, perdendo essas aberturas e fechamentos, esse nível aqui em 115 mil, mais ou menos por ali, aí sim, aí aqui a coisa azeda para buscar o próximo nível de suporte. O próximo nível de suporte está por aqui, lá nos 112, que você vai encontrar uma equivalência mais ou menos no diário, por aqui assim. Ó. Tá? Então, se perder isso, efetivamente tende a buscar esse outro nível aqui embaixo, mas por enquanto não temos isso. Durante essas semanas, nós ressaltamos que vinha acontecendo durante as últimas semanas, uns 10 dias mais ou menos, uma diferença grande entre o índice futuro e o small caps. Tá? E isso era bastante significativo. Tá? O small caps ele representa mais ações e mais pulverizado, enquanto que o índice futuro é muito concentrado em setor bancário. Petro e Vale levam aí quase 50% do índice Bovespa. Esse aqui, o small caps, não. Ele é muito mais pulverizado. E não só, são empresas um pouco menores do que as do Ibovespa, gigantes ainda, mas menores, e que atuam muito mais em concreto junto à população. As empresas do Ibovespa elas são tão grandes, tão gigantescas, que o seu efeito direto não é com a população. É óbvio que elas, de uma forma indireta, servem também o povo. Né? Vendem petróleo, vende gasolina, mas não é ela diretamente que está afetando ali. Ela tem outros patamares. Aqui você vai encontrar empresas que vendem comida, empresas que vendem remédio, empresas que vendem plano de saúde. Aquilo que efetivamente a população paga, usa, consome. Então é muito importante manter um olho também no índice Small Caps, porque ele pode te dar uma sinalização nesse sentido, diferente do índice Bovespa, e raramente isso acontece. Dessa vez aconteceu. Se você olhar o índice Bovespa aqui, ele vinha fazendo um zigue-zague ascendente com uma lateralização e a média de 20 vinha virando para cima. Tá? Estava virando para cima até o candle de quinta-feira que efetivamente jogou lá para baixo. O Small Caps não estava nessa situation. O Small Caps vinha num canal de baixa claro, não há congestão aqui. A média de 20 está virada para baixo e todo o tempo esteve virada para baixo. Houve um retorno à média aqui que falhou no topo do canal traçado. Esse aqui é um canal traçado por regressão linear, portanto eu não escolhi aquele ponto. Esse é uma coisa matemática, tá? Que foi traçada desse ponto até aqui. Então eu tracei daqui a aqui. Esse retorno já é parte, já tinha passado o cálculo matemático. Já é, vamos dizer, a futurologia. E efetivamente o troço respeitou, parou,
desceu, deu sinal de venda, inclusive, nós comentamos sobre isso no nosso programa do Café da Manhã, todos os dias de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã a gente faz isso, e ele deu sinal de venda, e sinal de venda forte. Na quinta-feira, junto com o mercado, ele caiu forte. Observe que aqui, ó, ele também seguiu caindo. Chegou na região de suporte. Essa linha de suporte também existe aqui. Mas não tem cara de que isso aqui vai parar. Isso aqui tem muito mais cara de que vai buscar essa média de 200. Se você olhar o semanal, você vai ver que ele também tentou fazer uma ruptura para cima. Não conseguiu, mas aqui tinha, para agravar o problema, tinha a média de 200, que já tinha sido problemática para ser ultrapassada anteriormente. Bateu na média de 200 e não ficou rebolando. Ele, puf, veio. E não parou na média de 20 como o índice futuro, que parou na média de 20, ficou rebolando aqui. E essa semana fez um fechamento assim ligeiramente abaixo da média. Aqui não foi o caso. Ele veio até a média, não deu sinal de compra, continuou, deu sinal de venda e continua caindo sem nenhum sinal de parada. Essa diferença, que nós conversamos várias vezes ao longo desse tempo, é importante e toda vez que você encontrar esse tipo de coisa, que não é comum, você tem que ficar muito atento. Eu falei isso com relação ao pessoal aqui que estava pensando, vou comprar, vou comprar. Fiquem atentos a essa divergência entre os dois índices, porque era suspeito, muito suspeito. O dólar, por sua vez, vem no semanal. Não sei porque que esse troço está. O semanal já era para ficar aqui direto semanal. No semanal, ele vem nessa tendência de baixa alucinada. Voltou até a média de 20, rebolou ali. Mas no diário, ele começa a desenhar esta congestão, que aqui se vê ali. Ó. Essa pequena congestão aqui no semanal é isso aqui. Então ele foi, voltou e agora está indo de novo. Ontem foi um inside bar, né? Então não tem grandes conclusões que a gente possa tirar a respeito disso. Parou em cima da média de 20, está ali travado. O preço negociou entre a 9 e a 20. Não é um bom local para você fazer trade, quando elas estão muito pertinhas, assim, ó. Quando estão muito pertinhas, não é um bom local. É bom quando elas afastam. Aqui, assim, ó, estão afastadas e indo em direção contrária, beleza. Aí você bem afastado, aqui dá bom negócio. Aqui não, aqui é mau negócio. Operar aqui é mau negócio. E aí, ontem foi um dia complexo para operar, em geral, mas eu digo que, como é um inside bar e a movimentação anterior era para cima, a gente espera a continuidade desse movimento na segunda. Tem um gapzinho aqui que também ajuda a ser, chegou no suporte, faz um gap para poder superar. Foi aquele dia horroroso que me deu um trabalho danado para conseguir pelo menos não ter prejuízo. Deu lucro, mas não pagou o dia foi negativo. E agora, em caso de movimentação para cima, tem um inside bar que favorece aqui o posicionamento de stop, um gap que está aberto, portanto é um suporte. Então, no diário, tendência da movimentação continuar o seu ciclo para cima. No semanal, que vem nessa baixa clara, ululante, absurda, sem dúvida, indubitável, ele vem oscilando junto da média de 20, hora fecha acima, hora fecha abaixo, hora fecha acima, hora fecha abaixo, está difícil, é isso aqui, está difícil de dar algum tipo de decisão, mas no semanal, se perder isso aqui embaixo, se perder a mínima desses candles aqui, ou seja, perder isso, mas se perder a mínima desses candles, fechar aqui, volta a sinalizar a continuidade da tendência de baixa para continuar. Está longe disso, teria que fazer um candle bastante arrojado no diário, ou há vários dias de queda no diário para acontecer isso. Nesse exato momento não há assim, muitas perspectivas disso acontecer, muito pelo contrário, tem, de acordo com o diário, tudo para ele voltar a chegar aqui e fazer mais um fechamento acima da média, talvez depois outro abaixo, né? Ter ficado isso aqui durante algum tempo, não sabemos quanto tempo. Mas segurança no semanal vai dar quando fechar ou acima disso ou abaixo disso. Até lá, para quem vai operar position, a melhor coisa é ficar de fora. Tá? Observe que essa amplitude aqui ela não é muito grande. Para quem vai operar no intraday, isso aqui dá um belo espaço. Para quem vai operar no semanal, isso é um espaço muito pequeno. Muito pequeno. Então a chance de você se meter em furadas aqui é grande. Melhor coisa, espera alguma definição para um lado ou para o outro. A probabilidade, congestões de fundo, congestões em tendência de baixa, tendem a romper para baixo. Essa seria a probabilidade maior, mas aquele negócio. Probabilidades é aquele negócio. Uma hora dá certo, outras não. A gente tem que contar com a maior probabilidade, mas sem perder o olho daquela que ainda também existe do outro lado. A Petro,
que vem fazendo excepcional movimentação de alta há um tempão, a Petrolinda, como eu falo, espetacularmente bonita, mesmo com o mercado caindo forte, ela consegue se manter com força relativa boa, então ela está ficando. O mercado caiu na quinta muito forte e ontem caiu mais um tanto. Ela caiu mais fraco do que o mercado na quinta e ontem ficou mais ou menos estável no preço. Tá? Ficou ali no 0,80, ainda conseguiu subir. Essas gravações no fim de semana são uma tragédia, porque eu gravo muito cedo e isso me dá um sono, rapaz. Me dá um sono. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Então ela continua subindo. Continua numa tendência, numa super trend de alta. Observe que isso aqui é uma super trend de alta, médias alinhadas, inclinação adequada. Não há fechamentos abaixo da média de 9 desde aqui, ó, desde agosto, desde o início de agosto. E isso aqui só dá movimento de alta. Toda vez que cai, a gente numa super trend como essa que cai. Caiu, você quer comprar. Caiu, você quer comprar. E é assim que funciona. Uma hora vai dar errado e quando você comprar, você vai tomar stop ou vai ficar sócio da empresa, se você tiver esse tipo de pensamento. Mas todo aqui é sempre a gente pensando em caiu, eu compro para vender mais acima e tal. E é exatamente o que a gente vem fazendo. Ontem deu um trade muito bacana aqui. Deu bem bacana o trade, porque o gap era de alta, fez a movimentação de baixa, volta aqui, deu compra. E aí ficamos o dia inteiro esperando isso, até a hora que deu aqui o trade. Esse trade aqui deu 1%. Cadê? Foi na primeira compra? Não, aqui deu sim, aqui deu passar parcial. Aí o troço caiu mais, tentou fechar o gap e aqui deu 1%. Tá lá. Então deu o 1%, eu peguei aqui um pouquinho mais para baixo, não sei exatamente, eu sei que deu 1%. Pelo menos o Profit anunciou 1%. Deu. Anunciou 1% e saiu. Né? Se o Profit tá maluco, vou descobrir na nota de corretagem. Mas aqui tinha dado a primeira compra, saiu com uma parcial. Voltou, 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 voltou. A gente refez a mão, você refaz a mão. No meu caso, a minha estratégia, não é a sua estratégia. Não é toda, ninguém faz assim. Nem quero que ninguém faça igual a mim, não. Tô vendo como é que eu fiz. E aí, deu uma nova compra aqui. E aí deu a saída lá em cima. E isso aqui me permite ficando cada vez com mais um pouquinho de ações de Petro. Basicamente de graça. Não ficam 100% de graça, porque tem aí alguns custinhos e tal, mas o preço fica irrisório. De qualquer forma, aqui então, dando compra. O semanal, então, é mais sensacional ainda. Observa que se no diário a última fechamento acima da média de 9 foi no início de agosto, ou melhor, abaixo da média de 9 tinha sido no início de agosto, não, tinha sido aqui, ó, final de setembro. No semanal, isso aconteceu em abril. A última fechamento abaixo da média de 9 foi em abril. Tá? Foi aqui, ó. 3 de abril. Desde então, o troço só sobe. Subiu forte, voltou, fez um pivô de alta complexo aqui e continua subindo forte. Para dizer que, para falar assim, porra, isso aí vai para a lua e para o céu e para a eternidade? Não. Como não é assim que funciona, né? Sempre tem correções, sempre vai haver correções. Porque sempre vai ter o pessoal que fala assim, pô, já ganhei muito e quero sair. Ou outros que vão falar assim, está muito caro. Eu prefiro comprar perto da média de 20, que é muito sagaz, diga-se passagem. Aí o cara fala assim, não, eu não compro. À medida que o fluxo de compradores começa a diminuir porque começa a achar caro. E ao mesmo tempo, uma galera que já comprou começa a falar, porra, eu quero sair, porque eu já estou com uma grana boa, ou pelo menos diminuir minha posição, começa a ter mais vendedor do que comprador e isso aqui tende a corrigir. Isso é normal, então o mercado sempre vai corrigir. Para não dizer que não tem nada nessa situação, tem a distância na média de 20, começa a ficar bastante acentuada, observa que é grande. Toda vez que essa distância fica muito grande, há uma correção, sempre vai haver essas correções. Então já começa a ficar uma situação difícil para entrar. Quem fala assim, eu quero entrar em Petro, eu não diria que seja a melhor das alternativas, porque está ficando longe. Tá? Como, além disso, observe que os corpos estão começando a diminuir. Ó, corpo maior, menor. Esse aqui está mais ou menos do mesmo tamanho, ou um pouco maior que aquele. Volta a encolher e volta a encolher. Então, isso aqui começa a indicar um certo cansaço da tendência. Esperando uma correção. É necessário uma correção. Tenha também em mente que o mercado como um todo, small caps, IBOV, está todo mundo corrigindo. Por mais força relativa que a Petro tenha, ela faz parte do mercado. Então é difícil
resistir a uma onda de pororoca. Sabe aquela pororoca do Rio Amazonas? É muito difícil resistir aquilo. Portanto, fiquem atentos aqui. Quem está posicionado do lado comprador, eu sugeriria que viesse trazendo suas posições de stop mais para cima, tal, começasse a fazer isso. Quem sabe operar em opções, comece a montar algumas estruturas em opções, tentando aproveitar esse momento de correção. Fiquem atentos nisso. De qualquer forma, a tendência segue sendo de alta, super tendo de alta no semanal e no diário. Tá? Ativo bom é ativo bom. O que eu estou falando não é que isso aqui vai desmontar, não. Eu estou falando que isso aqui vai corrigir. Eventualmente, dá a sensação de que está prestes à correção. Mas não a acabar, vai entrar em tendência de baixa, não. Longe disso. A Vale, simpática Vale, que é muito simpática, mas está uma zona para operar, está ruim de operar, está mesmo difícil de operar. Vem fazendo uns gaps muito grandes, muito intensos, não consegue superar essa porcaria desse gap aberto aqui lá atrás. Tá? Lá em abril fez esse gap, não fecha o gap de jeito nenhum, já tentou, já tentou, já tentou e não vai. Tá? E quando começa a tentar muitas vezes um lugar, isso começa a ficar muito ruim, as pessoas começam a ficar com medo daquela região, igual o Triângulo das Bermudas, e toda vez que começa a chegar ali, o pessoal fala: vou sair porque da última vez eu tomei um ferro danado. E isso faz com que o troço tenha cada vez mais dificuldade para passar. E efetivamente é o caso, tá? Não passou, não passou, não passou, corrigiu, corrigiu, fechou o gap. O primeiro gap foi fechado, tá? Então fechou esse gap aqui, o que era um suporte já deixou de ser, morreu, tá? Tem esse aqui e ainda tem esse aqui, todos eles abertos. Gap significativo. Tem sempre um gap na Vale, tá? Então, se você for olhar todos os gaps, você não vai fazer outra coisa. Mas gaps significativos, que são esse e esse e esse, um já fechou. O retorno foi até a média de 20. Observa que isso aqui dá um gancho na média de 20. Tá? Por quê? É esquisitaço, né? É esquisitaço. Normalmente essas coisas acontecem com o ativo caindo até a média. Aqui ele vem pulando, meio que pulando a amarelinha, né? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas isso aqui efetivamente parece um gancho na média de 20, chegou perto o suficiente. Ontem deu novo gap de alta e depois caiu. Não foi um dia muito feliz nas operações, deu o alvo logo no início do dia, da parcial, sobrou o resto. Eu não lembro, eu estava fazendo tanta coisa ontem que eu não lembro se deu a saída. Não, deu só. Deu a saída disso aqui. Não, eu não teve trade nem comprado ontem, vai. Tô ficando maluco. Eu tinha comprado esse dia, anteontem. E ontem deu a saída do que era o anteontem. Então deu saída ontem, mas não houve novas compras. Ontem teve em Petro, não teve em Vale. De qualquer forma, para quem, independente de quem está operando o quê, isso aqui está uma confusão desgraçada. Continuam fazendo topos e fundos ascendentes. Observa que esse topo, esse fundo é mais baixo que aquele, que é mais baixo que esse, que é mais baixo que aquele. Então, fundos ascendentes. Topos. Topo, topo, topo mais alto. Então, temos topos mais altos. Esse aqui, ó, falhou. Já é um topo mais baixo que o anterior. Mas não temos fundos descendentes. Então a tendência embolou, porque nós temos um topo mais baixo que aquele, mas os fundos continuam ascendentes. Então está embolado isso aqui. A média continua apontando para cima. Tá? Nós temos a média de 50 meio querendo horizontalizar, mas ainda apontando para cima. Tendência secundária de alta. Tendência terciária de alta. A tendência primária segue de baixa por causa disso. E tá confuso pra cacete isso. Mesmo muito confuso. Tá difícil operar Vale. Tá? Com segurança, o cara tem que esperar romper. Com segurança, o cara tem que esperar fechar esse maldito gap. Com toda a segurança. Antes disso, o cara pode ir operando superações aqui. Superação desse topinho, por exemplo, vai dar jogo. Tá? Ou se o cara for pensar em operar vendido, depois de fechar esse gap, ainda tem aquele outro. É muito complicado operar vendido aqui. Tem a média, tem esse gap aberto, tem esse outro gap aberto. Tá complicado de operar vendido. Talvez em opções, se o cara tiver ânimo de operar vendido, vai ser aqui. Fora disso, a melhor coisa a fazer é não operar vale. Tá muito confuso, muito confuso. No semanal, ela tem aquela congestão gigante, ó, muito tempo nisso, anos. E aí chegou na média de 200, foi, chegou na média de 200, foi, chegou na média de 200, foi. Isso aqui é um candle de ignição no semanal, era para ter deslanchado essa porcaria, mas não foi, tá? O maldito gap tá ali, ó. E eu vou escrever ali, assim, gap maldito, não é isso. Gap maldito, para ficar bem claro onde está o gap maldito, em vermelho, para ficar aqui. Gap
Maldito. Tá aqui. E o troço não vai, cara. Não desenrola, não anda. Tá? Era para ter ido. Continua, mas também tem sinal de venda aqui? Não, não tem sinal de venda. Porque o candle é de ignição altista. Depois disso, fez pequena correção, está andando lateralmente esperando. Isso aqui no diário não fica assim, muito claro. Mas aqui você olha no semanal, isso aqui é uma lateralização. Certo? Na hora que superar isso, tem que dar jogo. Mas tem que dar jogo, você está na cara do maldito gap. Difícil operar. Tá? Você vai comprar na cara da resistência, uma resistência que tem sido efetivamente respeitada várias vezes. Difícil. Então, tá difícil. Para quem quer comprar valor, vale, tá baixo, tá com valor bom. Já esteve melhor, mas ainda continua com valor bom. E aí sim, para quem vai pensar em muito longo prazo, muitos meses ou anos, vale tá num preço bom. Mas para operação, curto prazo, tal, prazo mais ou menos, também não tá nada legal. Certo, galera? Então, deixa eu salvar esse desktop, porque eu fiz algumas modificações nele. Salvar. Agradeço a todos vocês pela presença. Não, não pode, acabou, que é isso. E os juros? Tá louco, meu filho? Semanal dos juros. Juros semanal, queda, super trend de baixo. Observa, isso aqui é típico super trend de baixa, zero fechamentos acima da média de 9, tudo apontando para baixo, um espetáculo. No diário deu uma embolada essa semana, porque ó, depois daquele gap, fez essa movimentação, testou ali a região que era suporte anteriormente, que foi pulada com o gap. Tá? Isso aqui é um hole in the wall, para quem não sabe. Tá? Busca o próximo suporte importante. Infelizmente, o próximo suporte importante estava logo na cara, então não tinha muito espaço nem para operar. Mas veio, deu oportunidade para quem é muito corajoso ou muito burro para operar juros. Eu apostaria mais na segunda opção. E aí agora está oscilando aqui dentro com até uma certa carinha ascendente. Eu não ficaria animado nisso, porque o semanal, que é quem manda na jogada, é só paulada para baixo. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então, eu ficaria muito mais contente em operar isso aqui, inclusive porque juros tendem a se operar por um prazo bem mais longo, uma vez que é a utilização de juros curtos contra juros longos que se faz para poder operar. Então, a taxa de juros no semanal, que é o que mais importa, vem sinalizando queda, embora no curto prazo, aqui nos dias, ela tem até uma carinha de tentativa de romper isso aqui para cima. Vai ter dificuldade no gap, vai ter dificuldade porque isso aqui é um hole in the wall, não é tão simples fechar um hole in the wall, mas vamos tentar. Beleza? Também deixa eu salvar o bendito negócio que os juros não estavam no semanal ali conforme deveria. Bem, galera, então é isso aí que eu gostaria de falar para vocês. Temos aqui os nossos simpáticos livrinhos. Quem quiser ajudar o canal a se manter no ar, a se perpetuar no ar, através desses livros é como vocês fazem a ajuda financeira para o canal e aprendem ao mesmo tempo, porque há conhecimentos de opções, controle de risco fundamental e hedge. Quem vai fazer carteira, quem quer ter carteira sem esse conhecimento aqui, é muito mais difícil de ter sucesso. Como operar vendido, a gente vive falando. Aprenda a operar vendido quando está subindo. Agora está descendo, fica todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, não sei operar vendido. Estou falando um tempão para vocês lerem a porcaria do livro. Tá? O ursinho está chamando vocês. Vem cá, vem, ó. Tá? E sabedoria de mercado para todo mundo que está no mercado. Todo mundo. Tá? Se não interessa quanto tempo você tem de mercado, leia esse livro. Vai ser muito útil para você. Filhos, sobrinhos, netos, pessoas que não tenham uma educação financeira formal, vale a pena dar uma lida nesse livro. A partir dos 12, 13 anos já dá, mas até dos 13 aos 90. Deve para todo mundo. Tá bom? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.